Ah, tá. Vocês estão me escutando direitinho? Tá, vamos começar então. Paciente, 57 anos, masculino, dá entrada na sala de emergência com suspeita de acidente vascular encefálico. Após suporte básico da clínica, o paciente é investigado e nos achados dos exames de tomografias, ressonância de crânio, encontra-se imagem mostrando uma extensa área da ponte acometida e o médico emergencista associando os achados clínicos e do exame físico com as imagens dá o diagnóstico de síndrome do encarceramento. Eu já vou juntar 2 questões que eu botei sobre a síndrome do encarceramento. A síndrome do encarceramento é basicamente caracterizada, como na própria questão diz aí, por uma lesão extensa da ponte. Essa lesão extensa da ponte, ela vai levar a um comprometimento do trato córtico nuclear e do trato córtico espinhal. O trato córtico nuclear é aquele que começa nas áreas motoras do córtex e termina nos núcleos motores dos nervos cranianos no tronco encefálico, certo? E aí a gente tem que lembrar, a nível de ponte, quais seriam esses núcleos. No caso, seria núcleo do nervo trigêmeo, do nervo facial e do nervo abducente. Lá no bulbo, seria o núcleo do hipoglosso e o núcleo ambíguo. E a gente precisa saber quais os núcleos envolvidos, porque isso reflete muito nos sintomas dessa síndrome. Então, gravem aí esses, eu vou já comentar sobre os sintomas dela. A lesão do trato córtico-espinhal, vocês podem, ele vai, como é completa, né, dos dois lados, vai ter uma na verdade não é hemiplegia não, né, uma tetraplegia, que é justamente por lesão do trato córtico-espinhal dos dois lados. Então, as características dessa síndrome são: o paciente ele tem anartria, que é uma dificuldade da articulação da fala. Isso acontece porque a fala não depende só das cordas vocais, da inervação da musculatura da laringe, mas depende da musculatura da mímica facial, que é inervada pelo nervo facial. Aí você pensa lá, lesão do trato córtico nuclear. Entendi. O trato córtico nuclear, a nível de ponte, termina lá no núcleo do nervo facial. Então, por isso tem essa dificuldade de articulação da fala. Pode levar à disfagia também. Aí, quando você pensa lá em núcleo ambíguo, que é onde termina o trato córtico nuclear no bulbo, você sabe que ele faz a inervação da musculatura da laringe e faringe, por isso tem uma certa disfasia, porque tem comprometimento desses núcleos. Outros sinais e sintomas da síndrome do encarceramento é, é que ele mantém o movimento ocular conjugado, principalmente para cima, porque como também tem lesão do nervo abducente, justamente porque tem esse comprometimento do trato córtico nuclear, ele consegue apenas movimentar para as laterais, ou perdão, para medial, para superior e para inferior, porque nervo troclear, nervo oculomotor, eles estão normais, só não o nervo abducente, né, que é responsável pela inervação do músculo reto lateral. Então, normalmente esses pacientes, eles têm esse deslocamento do bulbo ocular para medial, devido a uma deficiência do reto lateral que não está sendo inervado adequadamente. E uma das formas dos pacientes se comunicarem é justamente piscando. Aí eu já falei também, como tem lesão do trato córtico espinhal, esse paciente vai se manifestar com uma tetraplegia, porque é uma lesão extensa da ponte, certo? Então é dos dois lados. Ele nem pergunta tanto sobre a síndrome do encarceramento nessa questão, aí eu chuto que ele fala logo de cerebelo, né, porque a ponte tem uma relação muito significativa com o vermes do cerebelo, que é quem tem essa conexão, que é o espera aí, perdão, me embananei, que é onde o espinocerebelo está localizado, digamos assim. Então por isso ele pergunta acerca da conexão do espinocerebelo. Quanto à irrigação da ponte, deixa eu falar mais uma coisa que eu achei muito interessante. É que ele fala que preserva o sono e a vigília, né, que é a capacidade de você se manter em alerta. E aí, por que isso acontece? É justamente porque tem uma preservação da formação reticular do mesencéfalo. E a formação reticular, viu-se que ela está relacionada com essa manutenção do sono e da vigília. Então, apesar de ter um
comprometimento da formação reticular do bulbo, a formação reticular do mesencéfalo, ela ainda está funcionando, digamos assim. Ela ainda está funcionando. E dessa forma, existe um sistema que é chamado sistema ativador reticular ascendente. Eu não sei se ele chegou a perguntar, né, mas enfim, só para nunca vi eles perguntarem esse mais específico, mas só para vocês saberem. Esse sistema reticular ascendente, ele basicamente vai ativar o córtex. Ativando o córtex, mantém a pessoa em alerta, em vigília, etc. Ou seja, essas fibras vão em seguir da formação reticular para o córtex. E aí ele fala, então, como tem preservação da formação reticular, não há perda do controle do sono e da vigília e nem perda de consciência, porque quando, é mais em níveis mais altos é que leva uma lesão a níveis mais altos do sistema reticular ativador ascendente que levaria a uma perda da consciência, que é quando se divide em ramos lá. Bem específico assim, só para vocês terem uma noção do porquê que mantém o sono e a vigília e porquê que não tem perda da consciência a nível da lesão na ponte, seria mais para cima ali a nível mais ou menos de onde o mesencéfalo na transição entre o mesencéfalo e o diencéfalo, que é quando esse sistema de fibras ele se divide, aí a lesão desses dois ramos desse sistema, dois ramos não, né? Pode ser de um ou de outro, levaria a uma perda da consciência. Enfim, voltando para a questão, descreva a irrigação sanguínea da ponte. A irrigação sanguínea da ponte, às vezes esses professores são bem diretos, então, a artéria basilar, né? A artéria basilar que é um ramo na verdade, a artéria basilar que é a união das artérias vertebrais direita e esquerda. Então, as artérias basilares, elas dão os ramos pontinos, que é justamente para a irrigação da ponte, e terminam se bifurcando nas artérias cerebrais posteriores. Então, basicamente, seria a irrigação da ponte pelos ramos pontinos da artéria basilar. Eu botaria isso. Aí ele pergunta sobre as conexões extrínsecas do cerebelo e quais são as fibras que participam dessa conexão extrínseca e a via que elas formam. Então, a gente sabe que a conexão extrínseca espinocerebelo ela vai ser dividida em conexões aferentes e conexões eferentes. As conexões aferentes são aquelas que vão chegar ao cerebelo. Então, a gente vai ter os dois tratos principais, que é o espinocerebelar anterior, que penetra no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar superior, e o trato espinocerebelar posterior, que penetra pelo pedúnculo cerebelar inferior. Beleza. A gente já sabe qual a função desses tratos. Mas então, o trato espinocerebelar posterior, ele vai levar informações ao cerebelo acerca de grau de contração da musculatura, tensão nas cápsulas articulares e nos tendões, sobre a percepção dos movimentos, a velocidade desses movimentos, posição e localização dos movimentos das partes do corpo, ou seja, quando você está andando, você sabe se você está movendo a perna para frente, você sabe a velocidade que você está movendo essa perna para frente. E o trato espinocerebelar anterior, que ele traz informações não somente da parte externa da medula, mas da parte interna da medula. Quando ele diz isso, ele está falando que ele traz informações da atividade do trato córtico-espinhal. Então, o trato espinocerebelar anterior, ele é justamente ativado quando os sinais motores chegam à medula através do trato córtico-espinhal. Quanto à conexão eferente, são aquelas que vão sair do cerebelo. Então, a gente tem aquelas vias. Aí a gente pensa, né? O espinocerebelo, ele é formado, ele corresponde à zona medial, que é o vermes, e à zona intermédia. As fibras, os axônios das células de Purkinje, que estão localizados na zona intermédia, fazem sinapses no núcleo interpósito, que é o núcleo do cerebelo. Do núcleo interpósito, essas fibras podem seguir para o núcleo rubro do mesencéfalo ou para o tálamo. Quando essas fibras vão para o núcleo rubro do mesencéfalo, o cerebelo ele vai exercer influência sobre os neurônios motores da medula através do trato rubroespinhal. Só recapitulando, então, núcleo interpósito, axônios das células de Purkinje da zona intermédia fazem sinapse no núcleo interpósito do cerebelo. Do núcleo interpósito
eles vão fazer sinapse no núcleo rubro do mesencéfalo, e do núcleo rubro do mesencéfalo sai o trato rubroespinhal, que vai em direção à medula. Através desse trato rubroespinhal, ele influencia os neurônios motores da medula, certo? Aí integrando o que a gente chama de via interpósito rubroespinal. A outra conexão do cerebelo são das. Só recapitulando para gravar mais na mente de vocês. Os axônios das células de Purkinje da zona intermédia projetam-se para o núcleo interpósito, do núcleo interpósito para o tálamo. Do tálamo vai para o córtex, que é o que a gente chama de via interpósito. Via interpósito tálamo cortical. Interpósito tálamo cortical. Então vai para o núcleo interpósito para o tálamo e do tálamo para o córtex. Nisso que ele chega no córtex, lá se origina o trato córtico-espinhal. E do trato córtico-espinhal ele termina lá nos neurônios motores da medula. E a partir desse trato cerebelo influencia os neurônios motores da medula. Quando a gente está falando do núcleo interpósito, ele age diretamente sobre os neurônios que se localizam na coluna anterior do grupo lateral, ou seja, que são responsáveis pela motricidade distal dos membros, né, que são os movimentos delicados. Aí, quando a gente fala da zona medial, que corresponde ao vermes do cerebelo, faz sinapse no núcleo fastigial. Aí, o núcleo fastigial, de lá sai outro trato, que é o trato fastígio-bulbar, que tem 2 tipos de fibra. As fibras fastígio vestibulares e as fibras fastígio-reticulares. O nome é bem sugestivo. Basicamente, essas fibras elas controlam, né, informam ao cerebelo sobre a musculatura, a contração, controlam, na verdade, a musculatura axial e proximal dos membros, ou seja, que estão relacionados ali com a manutenção do equilíbrio da postura básica. Basicamente, seria isso que ele queria aí nessa conexão do espino-cerebelo. Pode passar. Tá. Paciente, 76 anos, feminino, é levado à consulta devido aos sintomas que surgiram ao mês. O médico avalia e examina o paciente dizendo os diversos testes no exame físico. Ao término da consulta, o médico conclui que o paciente apresenta doença de Parkinson. Tá, a Chay estava falando para vocês sobre o circuito motor, que está diretamente ligado à doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença hipocinética, porque há uma deficiência da dopamina na substância negra, que é a substância cinzenta própria do mesencéfalo. Essa deficiência de dopamina nessa substância negra leva a uma deficiência de dopamina nas fibras nigroestriatais, ou seja, que se deslocam da substância negra para o corpo estriado, que é responsável por esse circuito motor. Basicamente, essas fibras nigroestriatais elas funcionam como um mecanismo subsidiário do circuito motor, ou seja, fazendo com que cada vez mais o pálido medial seja inibido e assim o tálamo ele consiga ativar o córtex e aí realizar o comando motor e realizar o movimento, certo? Só que na doença de Parkinson, esse sistema ele não está funcionando, ele não existe. Não tem dopamina suficiente para manter essas fibras nigroestriatais funcionando de forma excitatória para via direta e inibitória para via indireta. E aí, o que isso faz? Né? Na via direta, essa diminuição da atividade desse circuito subsidiário leva a uma diminuição da atividade da via direta. Mas aí é até meio confuso, porque na questão ele fala assim, né? Ocorre uma diminuição da atividade da via direta no pálido medial. Isso tá certo, né? Porque realmente tem uma diminuição da via direta, porque ela para de ser porque ela para de ser excitada pelo circuito subsidiário, só que tem um aumento do pálido medial, porque o putamen, que na verdade na 4ª edição ele aborda como neoestriado, ele não está sendo excitado, logo ele não vai conseguir inibir o pálido medial. Se ele não consegue inibir o pálido medial fica super ativado, em grande atividade, né?
E aí ele consegue inibir os núcleos ventral anterior e lateral do tálamo. E aí, fazendo isso, o córtex não recebe informação do movimento. E aí a gente tem que lembrar dos principais sintomas, né, da doença de Parkinson. Porque às vezes eles podem dar esses sintomas para vocês e pedir para vocês destrincharem esses sintomas. Que seria o tremor, que acontece quando ele se movimenta, né, nas extremidades, rigidez generalizada no corpo e... Eu esqueci agora o último. Eu não... Esqueci, mas depois eu lembro. Enfim, vamos para a questão agora. A disfunção da ação das fibras nigrostriatais devido à diminuição da dopamina, resultando em um aumento da inibição dos núcleos talâmicos. Isso está verdadeiro, né? Porque, como eu falei, há uma diminuição da dopamina na substância negra, lá da substância isenta própria do mesencéfalo, diminui a dopamina nessas fibras nigrostriatais que lá se originam, e aí não tem essa atividade excitatória sobre o núcleo, sobre o neoestriado. E aí, fazendo isso, não consegue inibir o pálido medial. E aí, não conseguindo inibir o pálido medial, não sei se caiu para mim. Acho que tá normal. Enfim. Tá normal, amiga. Ah, tá. Pois é, então a primeira tá certa. A disfunção das fibras nigrostriatais, elas, devido à diminuição da dopamina, leva a um aumento da inibição dos núcleos talâmicos, porque o globo pálido, no caso o pálido medial, ele fica superativado. Se ele está superativado, ele consegue inibir facilmente o núcleo ventral anterior e lateral do tálamo, não mandando informação para o córtex. Na segunda, ocorre uma diminuição da atividade da via direta, até aí está certo, no pálido medial, levando a aumento da atividade deste. O erro dessa aqui é porque, na verdade, é um aumento da atividade do pálido medial, né? Se ele pensar que... Porque lá no Machado, eu achei até que induz ao erro isso, porque lá no Machado ele diz assim: há uma diminuição da atividade da via direta, já que ela não vai mais estar sendo excitada pelas fibras nigrostriatais. Mas aí isso induz ao erro, né? Porque ele queria que falasse do pálido medial em si, que vai estar superativado. Então, esse seria o erro da questão, porque esse pálido medial está hiperativado. A terceira, ocorre um aumento de atividade na via indireta no pálido medial, levando ao aumento da atividade deste. Perfeito, né? Na via indireta, que é aquela em que o neoestriado ele exerce função inibitória sobre o pálido lateral e o pálido lateral sobre o núcleo subtalâmico. Só que, como o circuito subsidiário ele está deficitário, não tem como ele inibir o neoestriado. O neoestriado não sendo inibido, ele acaba tendo uma ativação do pálido lateral. Aí o pálido lateral ele não consegue inibir os núcleos subtalâmicos. Aí os núcleos subtalâmicos acabam tendo uma ação excitatória sobre o pálido medial. Aí o pálido medial mais ativado de novo e causa inibição dos núcleos do tálamo. Tá certinho. Na 4, na via indireta, a ação do neoestriado se faz de forma direta no pálido medial. Na verdade, não, né? Então vem córtex, tem uma ação excitatória sobre o neoestriado, na via indireta, no caso. Aí o neoestriado tem uma ação inibitória sobre o pálido lateral, e aí o pálido lateral tem uma ação inibitória quando ele está funcionando, né, sobre os núcleos subtalâmicos, e os núcleos subtalâmicos têm ação excitatória sobre o pálido medial, então não seria uma conexão direta. Pode passar. Paciente evolui com sintomas que causou preocupação à família por cerca de uma semana após traumatismo craniano. Um dos sintomas que mais chamou a atenção era o despeso pelo lado esquerdo do corpo.
ocorrendo até mesmo de não ser higienizado. Marque a alternativa correta. Letra A. O lobo mais provável de ter sido acometido foi o lobo temporal esquerdo. Basicamente, essa questão ela está se tratando da síndrome da negligência, que é quando ocorre um comprometimento de uma área terciária do córtex cerebral, que é chamado de área parietal posterior. Essa área parietal posterior ela é responsável por integrar as áreas visuais, auditivas e somestésicas. Áreas visuais, auditivas e somestésicas, criando uma imagem mental, assim mesmo o Machado fala, né? Dos objetos, o nome, a fala, o cheiro desses objetos, várias informações de um objeto. E aí também está relacionado com emoção, relacionado com a percepção espacial, tanto do extrapessoal, né, que é de fora, né, relação do objeto com o local que ele se encontra, quanto de reconhecer o próprio corpo, ou seja, de saber que é teu braço esquerdo e etc. Aí tem uma relação nessa letra A, que é a relação de dominância dos hemisférios. E lembrando que isso só vai se aplicar às áreas de associação terciárias, isso não se aplica às secundárias e nem às primárias, é só às terciárias. Que é basicamente, o hemisfério esquerdo ele estaria mais relacionado com a linguagem, porque anatomicamente até mesmo, a presença das áreas de linguagem estariam mais localizadas no lado esquerdo. Então isso aí, por isso o lado esquerdo estaria mais associado a essas áreas de linguagem, raciocínio matemático. Por sua vez, o lado direito, ele seria relacionado com arte, percepção visoespacial e etc. Eu acho que eu falei que o esquerdo também tinha essa relação. Mas, enfim, é só o direito que tem essa relação com a arte e com a percepção espacial. É por isso que o lobo mais provável de ter sido acometido não é o lobo temporal esquerdo, seria o lóbulo parietal inferior, né? O lóbulo parietal, o lobo parietal do lado direito, porque é o hemisfério cerebral que estaria mais relacionado com essa percepção espacial, e não o esquerdo. E aí a gente lembra lá que a localização da área parietal posterior vai compreender o lóbulo parietal inferior, que é giro supramarginal, giro angular, parte do lóbulo parietal superior, né? E então seria o lóbulo parietal, não temporal, e seria do lado direito, que seria mais relacionado, que é o hemisfério mais relacionado com a percepção espacial. O esquerdo estaria mais relacionado com a linguagem. A letra B. A área occipital esquerda é responsável por estruturar o esquema corporal do indivíduo. Não é a área occipital esquerda, seria a área parietal posterior, como eu já falei para vocês. E antes, essa área era chamada de área do esquema corporal, justamente porque dava essa capacidade da gente reconhecer a relação, por exemplo, de um dos nossos membros com o espaço ao entorno. E por isso que era chamada área do esquema corporal. Podemos afirmar que estamos diante de um quadro de síndrome da negligência, certo? A síndrome da negligência é a principal manifestação de lesão dessa área do córtex. A síndrome da negligência, ela basicamente é caracterizada pela incapacidade de tu reconhecer o lado esquerdo do teu corpo ou o lado esquerdo do mundo. Como eu falei, a síndrome da negligência ela vai acometer principalmente o hemisfério direito, que é o hemisfério relacionado mais com essa percepção espacial. Logo, as manifestações serão do lado esquerdo. Lembra que quando a gente fala do córtex, é tudo cruzado. Desculpa, gente. É tudo cruzado. Então, o paciente ele não consegue reconhecer o lado esquerdo do corpo. Quando ele vai fazer a barba, ele só faz a barba do lado direito, porque é o que ele reconhece. Ele só se lava do lado direito. Então, ele despreza o lado esquerdo dele. Da mesma forma com o entorno dele. Por exemplo, ele só come a comida que está do lado direito, ele só escreve do lado direito. Se ele vai fazer uma consulta, ele só conversa com o médico do lado direito, se o médico estiver do lado direito dele. Então, isso é bem característico.
Aí a letra D seria: a lesão ocorreu no lobo parietal posterior do hemisfério esquerdo. Tá errado, né? Porque seria o hemisfério direito, como eu já falei, que tem essa relação de percepção espacial, etc. E o esquerdo mais relacionado com a linguagem. Pode passar. Pacientes com síndromes cerebelares têm sintomas que manifestam-se sempre do mesmo lado da lesão. Isso é muito importante de vocês lembrarem do cerebelo, porque independente, ou as fibras elas vão ter ser diretas ou elas vão ter duplo cruzamento. As fibras que chegam ao cerebelo, as que saem do cerebelo. É por isso que sempre vai ser do mesmo lado da lesão. Tá, bora pela letra A. As fibras que penetram no cerebelo e têm origem no complexo olivar inferior são chamadas de musgosas. Bem, vocês precisam lembrar das fibras que penetram no cerebelo, né? E a gente tem várias, do trato espinocerebelar anterior, trato espinocerebelar posterior. Nesse caso, ele está falando de complexo olivar inferior, que são as fibras que se originam nos núcleos olivares inferior e no núcleo olivar acessório medial e dorsal, que penetram no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior. As fibras que penetram pelo pedúnculo cerebelar inferior, elas não são chamadas de musgosas, elas são chamadas de fibras trepadeiras, que recebem esse nome porque se enrolam nos dendritos das células de Purkinje. Basicamente seria essa a resposta, e estaria falsa, né? Não verdadeira, porque elas são chamadas de trepadeiras. O vestíbulo cerebelo controla os movimentos oculares por meio das projeções das células de Purkinje nos núcleos vestibulares mediais. Essa faz parte da conexão eferente do vestíbulo cerebelo, que pode ser feita pelo núcleo vestibular lateral e núcleo vestibular medial. O núcleo vestibular lateral vai modular os tratos vestibulo-espinhais, né? E o núcleo vestibular medial, ele vai receber projeções inibitórias das células de Purkinje, que vão para o núcleo vestibular medial. E o núcleo vestibular medial, ele está relacionado com o controle do movimento ocular e controle dos movimentos da cabeça e dos olhos. Isso se dá através do fascículo longitudinal medial, que é a via de integração do tronco cefálico. O fascículo longitudinal medial, ele tem fibras principalmente dos núcleos vestibulares. Isso explica as informações de posição da cabeça, né? De posição da cabeça. Então, ele estaria relacionado, esse fascículo, com os movimentos reflexos de movimentar a cabeça junto com movimentar os olhos junto com a cabeça. Então, tá perfeitamente certo isso aí. A conexão aferente do vestíbulo cerebelo é importante para a manutenção do equilíbrio e da postura básica. A conexão aferente do cerebelo chega através do fascículo vestíbulo cerebelar, que a Chay até falou, que se distribui pelo lobo floco-nodular, que corresponde ao vestíbulo cerebelo, no caso. E aí ele traz informação sobre a posição da cabeça. Essa informação da posição da cabeça é importante para a manutenção do equilíbrio e da postura básica. Pode passar. Ai. Eu acho que a Cheyenne já falou dessa aqui também, que era a síndrome de compressão da medula. Só não tinha essa letra B que perguntava qual a síndrome do neurônio motor o paciente apresenta e qual a explicação neuroanatômica. Nessa síndrome de compressão da medula, primariamente tem lesão do trato córtico-espinhal, do trato espinotalâmico lateral, né? Se é uma lesão de trato córtico-espinhal, pode se manifestar por síndrome do neurônio motor superior, né? Que basicamente é caracterizada por lesão das áreas motoras do córtex ou de uma via descendente motora, nesse caso, a do trato córtico-espinhal. Aí o paciente vai ter quais sintomas, então, que é bem característico? Hiperreflexia, hipertonia, sinal de Babinski positivo, que ele é incapaz de fazer a flexão do hálux, ele acaba fazendo a extensão do hálux. Deixa eu ver. Uma forma de lembrar, assim, é que basicamente o neurônio motor inferior, por exemplo, ele corresponde ao próprio neurônio radicular somático, que ele é responsável diretamente por inervar o músculo. Então, se não está inervando o músculo,
esse músculo ele tende a atrofiar, ele fica hipotônico, ele tem hiporreflexia, porque ele não está sendo inervado. E ao contrário para a síndrome do neurônio motor superior, né? Já que, pensa assim, o neurônio motor inferior está mais perto do músculo e a síndrome do neurônio motor superior ele estaria, digamos, mais longe do músculo. Então não teria essa atrofia significativa como tem do neurônio motor inferior. Enfim, pode passar. A seguir, terão afirmações referentes ao telencéfalo, analise e marque verdadeiro ou falso. Tá. A área de Broca, ou Broca, sei lá como vocês preferirem, está situado na parte opercular e triangular do giro frontal inferior e é responsável pela programação da atividade motora com relação à expressão da linguagem. Tá certo, né? A área de Broca, ela é a área de associação terciária da linguagem, que fica mais na parte anterior. Basicamente, ela está relacionada com a fala. Ou seja, recebe informação da área de Wernicke, que é da percepção da linguagem, de você entender o que o outro fala, e essa informação que chega pelos fascículos longitudinal superior e arqueado vai te dar as informações necessárias para que você consiga reproduzir a fala, né? Tá certo isso aí. Expressão da linguagem, no caso, planejamento das atividades motoras. A atividade motora seria a fala para a expressão da linguagem. A fala é uma expressão da linguagem também, né? Ou com a escrita, por exemplo. Tá certo. A área de Wernicke está ligada à área de Broca pelo fascículo longitudinal superior e arqueado. Está verdadeiro. Eu lembro que isso caiu na minha prova e eu, foi meio que na sorte que eu acertei. Porque na terceira edição do Machado fala ou arqueado, né? Que os nomes eram os mesmos que os nomes eram o mesmo, né? Era tudo a mesma coisa. Só que nessa quarta edição ele já muda, né? Ele fala que são duas coisas diferentes e tal. Basicamente, o fascículo longitudinal superior e arqueado, eles são fibras de associação entre os hemisférios do córtex, né? Entre os hemisférios do córtex, que conecta ali lobo frontal, temporal, parietal, lobo frontal, parietal, occipital e temporal. E eles conectam essas duas. E aí, essa conexão entre a área de Broca e a área de Wernicke é responsável por permitir que a gente tenha uma conversa com alguém, ou seja, entender o que a pessoa fala, responder essa pessoa, etc. A área visual secundária, dorsal e ventral, reúne informações já processadas de diferentes modalidades para gerar uma imagem mental completa dos objetos sob a forma de percepção, podendo, além disso, o cheiro, som, tato e nome. Essa alternativa ela tá falsa porque quem é responsável por todas essas características é a área parietal posterior. A área visual secundária, ela não tem não reúne informações de diferentes modalidades. Ela é exclusiva para visão. Ela é exclusiva para via visual. O que não ocorre nessas áreas parietais posteriores, que elas são supramodais, né? São supramodais, são áreas terciárias e tal. E aí integram a informação de várias áreas do córtex. A área visual secundária, ela é unimodal, só para visão. O que mais? Lembrar que elas não são únicas, né? As áreas visuais secundárias, elas são várias, não se restringe só ao lobo occipital, então no lobo parietal, no lobo temporal. A última alternativa, as áreas funcionais do córtex cerebral podem ser divididas em de projeção e de associação, sendo as primeiras divididas em sensitivas e motores e segundas e secundárias e terciárias. Certo, as de projeção elas vão mandar informação para as áreas de associação secundária e as áreas de associação terciária elas vão pegar toda essa informação e integrar. Verdadeiro também. Pode passar. Paciente de 76 anos, feminina, é levada à consulta devido a sintomas que surgiram há uma semana.
O médico avalia e examina a paciente realizando diversos testes no exame físico. Ao término da consulta, o médico conclui que a paciente apresenta lesão da base do bulbo. Mais uma vez, capítulo 19, né? Descreva os sintomas correlacionando com as fibras neurais lesionadas que irão ocorrer do mesmo lado e do lado oposto. Tá. A lesão da base do bulbo, ela é caracterizada por comprometimento das pirâmides do bulbo e do nervo hipoglosso. Aí isso vai caracterizar os sintomas. Então, lesão do nervo hipoglosso leva a uma... A lesão do nervo hipoglosso leva a uma paralisia dos músculos da língua, né? Da metade correspondente ao lado lesionado, ou seja, é do mesmo lado da lesão. E aí, o que acontece? Quando esse paciente ele protrai a língua, acaba que o lado que está normal, ele se desloca para o lado que está lesionado. Mas sempre lembrar que a lesão, ela é... A manifestação clínica, no caso, é correspondente aonde foi a lesão na base do bulbo. Então, lesão do nervo hipoglosso é justamente essa paralisia da musculatura da língua. E do trato corticoespinhal, inicialmente se manifesta com uma hemiparesia, que é uma diminuição da força muscular. Mas, à medida que progride, se estende, né, mais para posterior, no bulbo, pode comprometer outros tratos, levando a uma hemiplegia, que é a paralisia total mesmo dos músculos. E como o trato córtico-espinhal ele cruza, né, abaixo da lesão, os sintomas serão do lado oposto, não do mesmo lado. Né? Então, é sempre abaixo do nível da lesão. Só tinha esquecido de falar, é que como tem essa lesão do nervo hipoglosso, também tem a síndrome do neurônio motor inferior, que não só é caracterizada por lesão dos neurônios motores da coluna anterior, como também dos núcleos motores do tronco encefálico, nesse caso, o núcleo do nervo hipoglosso, que faz a inervação da língua. Então, aí, só lembrar, né? Tem lesão do trato córtico-espinhal nas pirâmides, vai ter hemiparesia. Se ela progride mais, pode e atingir outros tratos descendentes, também motores, pode ter hemiplegia. Lesão do hipoglosso, vai ter paralisia da musculatura da língua do mesmo lado. E ele cita também uma síndrome alterna, que eu não vou me ater muito, porque foi meio confusa a explicação dele, mas antes da prova de vocês eu explico direitinho essa síndrome alterna. E pode passar. Tá, essa questão é sobre hemissecção da medula, que é a secção transversa da medula. Vocês precisam saber, nessa questão, os sintomas que se manifestam do mesmo lado e os sintomas que se manifestam do lado oposto à secção transversa da medula, ou hemissecção da medula. E como que vocês decoram isso? Na verdade, vocês não precisam decorar, é só vocês aprenderem os tratos que cruzam e os tratos que não cruzam na medula. Então, quem que vai cruzar, quem que não cruza na medula? A gente tem o trato espinocerebelar posterior, trato córtico-espinhal e o fascículo, né? Então, os sintomas que se manifestam do mesmo lado da lesão são daqueles tratos que não cruzam na medula. No caso, o trato córtico-espinhal, ele só cruza no bulbo, né? Ele cruza no bulbo, né? Ou seja, ele já desce cruzado. Então, esse paciente pode apresentar síndrome do neurônio motor superior, que tem, como eu já falei, sinal de Babinski positivo. Tô falando dos sintomas do mesmo lado, tá? Sinal de Babinski positivo, hipertonia, hiperflexia. O paciente pode ter perda da propriocepção consciente do tato epicrítico por comprometimento do fascículo grácil e cuneiforme, que são vias que não cruzam na medula, né? São vias que não cruzam na medula. Então, esses serão os sintomas do mesmo lado da lesão. Síndrome do neurônio motor superior por lesão do trato córtico-espinhal e perda da propriocepção consciente e tato epicrítico por comprometimento do fascículo grácil e cuneiforme. Ele não cita o trato espinocerebelar posterior, mas basicamente esse trato espinocerebelar posterior, vocês sabem que ele está relacionado com a propriocepção inconsciente. E os sintomas
Os sintomas que vão aparecer do lado oposto da lesão são daqueles tratos que cruzam na medula. Então, quais são os tratos que cruzam na medula? Trato espinotalâmico lateral, que cruza na substância branca, trato espinotalâmico anterior. Trato espinotalâmico lateral, ele está relacionado com a dor e temperatura, ou seja, a perda da sensibilidade térmica e dolorosa. Acho que é 2 dermátomos abaixo da lesão. E também pode ter uma perda do tato protopático e da pressão, né, da sensibilidade, no caso de pressão, de você conseguir distinguir estímulos vibratórios, né? Pressão e tato protopático. Só que é discreto porque antes de fazer sinapse na coluna posterior, o trato espinotalâmico anterior, ele faz sinapse em outras áreas mais altas da medula, outras áreas mais altas do sistema nervoso central, fazendo com que quando há comprometimento nessa hemissecção, não seja total, não seja completa e não seja tão significativa quanto o comprometimento do trato espinotalâmico lateral. Basicamente é isso. Pode passar. Paciente do sexo masculino, 68 anos. E espera aí rapidinho, gente. Era meus cachorros fazendo barulho. Enfim, paciente do sexo masculino, 68 anos, chega à consulta referindo diversos sintomas. Ao exame físico, o neurologista identifica diversas alterações relacionadas a lesões do pedúnculo cerebelar inferior, do trato espinal do nervo trigêmeo e núcleo dele, e do trato espinotalâmico lateral e do núcleo ambíguo. O neurologista dá o diagnóstico de síndrome da artéria cerebelar inferior posterior, também chamado de síndrome de Wallenberg. A artéria cerebelar inferior posterior é um ramo da artéria vertebral que ela faz irrigação do bulbo. Em caso de trombose da artéria cerebelar posterior e inferior, pode haver comprometimento das estruturas adjacentes a ela, que são essas citadas, como, por exemplo, lesão do pedúnculo cerebelar inferior, que é por onde adentram as fibras do complexo olivar inferior, que estão relacionados com com o planejamento da atividade motora, que é a capacidade que você tem de quanto mais vezes você faz determinada atividade, mais eficaz e mais rápido você vai fazer da próxima vez. E aí também a lesão do pedúnculo cerebelar inferior tem uma incoordenação de movimento. Toda vez que você pensar em lesão de coisas que têm relação com o cerebelo, pensa nessa incoordenação de movimento. Lesão do trato espinal do nervo trigêmeo e do núcleo dele. São núcleos do bulbo, né? São núcleos do bulbo. Núcleo do trato espinal do trigêmeo, ele vai penetrar na ponte através do nervo trigêmeo e vai trazer informações que vão em direção ao núcleo do trato espinal do trigêmeo, que é onde ele termina. O núcleo do trato espinal do trigêmeo, ele recebe informações da sensibilidade da cabeça e do pavilhão auditivo e do pavilhão e conduta auditiva externa. Aí da cabeça é através do nervo trigêmeo, nervo facial, glossofaríngeo e vago. Do pavilhão e conduto auditivo externo é só pelo glossofaríngeo, vago e facial, tá? As lesões do trato espinal do nervo trigêmeo, então faz que esse paciente ele tenha uma perda da sensibilidade da cabeça, ou seja, ele é incapaz de ter sensibilidade térmica e dolorosa da face, do mesmo lado da lesão. Então, perda da sensibilidade térmica e dolorosa da face por comprometimento do trato espinal do trigêmeo e do seu núcleo. Do trato espinotalâmico lateral, vocês estão cansados de saber já que vai ter perda da sensibilidade térmica dolorosa do corpo, né? Do lado oposto, visto que, como ele está falando de lesão a nível de
base do bulbo, que é antes desse trato cruzar, né? Ou seja, tudo que está acima, antes desse cruzamento, vai se manifestar do lado oposto. E o trato espinotalâmico lateral, ele só cruza na comissura branca da medula. Então, vai se manifestar do lado oposto. E lesão do núcleo ambíguo, ou seja, vai levar à disfagia e à disfonia, porque a perda da inervação da musculatura da laringe e da faringe, levando à disfonia, né, que é a incapacidade da fonação. Incapacidade não, né? Uma dificuldade na fonação. A gente sabe que a laringe é a principal responsável. E da faringe leva uma dificuldade na deglutição. E é isso. Passa aí. A síndrome de carceramento que eu já falei lá no início que era, né? Lesão do trato córtico nuclear e trato córtico espinhal. Pode passar. Paciente do sexo feminino, 55 anos, levado ao neurologista devido ao acidente vascular encefálico, lesão do tálamo por isquemia, exame físico e o neurologista confirma perda motora sensitiva, marque verdadeiro ou falso. Ele está falando principalmente dos núcleos do grupo lateral, né, que são os mais importantes, especialmente eles são divididos em dois, né, em ventral e dorsal, o ventral é mais importante. Certo. O núcleo ventral posterolateral recebe fibras do lemnisco medial e espinhal. Tá certíssimo, ele até fala que é o núcleo das vias sensitivas, né? O lemnisco medial, que vai trazer as informações lá do fascículo grácil cuneiforme, de propriocepção consciente, tato epicrítico, e o lemnisco espinhal, que é formado pela junção... Ai, esqueci rapidão aqui. E o lemnisco, recapitulando, né? O núcleo ventral posterolateral, o núcleo sensitivo, que ele recebe fibras do lemnisco medial relacionado com a propriocepção consciente e trato epicrítico, e o lemnisco espinhal. O lemnisco espinhal, ele é a junção do trato espinotalâmico lateral e anterior e traz informação, então, de dor, temperatura, tato protopático, pressão, e tá certinho. E aí vão se encaminhar para o córtex, né? Para a área... Esqueci agora. Para a área somestésica, que fica localizado no giro... Depois eu lembro. Esqueci agora. A segunda seria o núcleo ventral posteromedial, recebe fibras do lemnisco lateral e trigeminal. Tá errado, ele só recebe as fibras do lemnisco trigeminal, né? O lemnisco lateral não tem nada a ver com o núcleo ventral posteromedial. Aí o trigeminal, ele traz informações gustativas e informações da sensibilidade da cabeça. Aí que envia para o córtex para a área somestésica e para a área gustativa, que fica na parte posterior da ínsula. E aí a projeção é a mesma do núcleo ventral posterolateral para a área somestésica, só esqueci onde é que fica a localização no córtex agora. A outra alternativa é o núcleo ventral anterior, projeta-se para as áreas motoras do córtex, tem função ligada ao planejamento e execução da motricidade somática. É perfeito esse aqui, né? Tá certinho. Ele tem relação lá com o circuito motor. Ele recebe as fibras lá do pálido medial, né, do neoestriado, e que estão relacionados com o planejamento e execução da atividade motora, justamente o circuito motor, né, na ativação lá do córtex. Tá certo. A última, o núcleo dorsomedial possui conexão com a área pré-frontal, assim o tálamo tem participação no comportamento emocional. Tá certo, o núcleo dorsomedial, ele faz parte do grupo lateral do tálamo, né? Perdão, do grupo medial do tálamo, e tem conexão com a área pré-frontal. A área pré-frontal, ela é responsável, ela é a principal, assim, ele é o topo da hierarquia funcional das áreas de associação do córtex, que está relacionado com o planejamento das nossas funções neurais. Isso inclui memória de curto prazo, isso inclui a capacidade de a gente suprimir
suprimir atitudes indesejadas que não se adequam a determinado local. Tanto é que pacientes que têm lesões nessa área pré-frontal, eles podem desenvolver incapacidade de distinguir o que é certo ou errado para certo local. Por exemplo, esses pacientes começam a defecar em público, e não ligam para isso, etc. E tem participação no comportamento emocional, né, que é no processamento das emoções. Tanto é que antigamente faziam-se secções dessa área para tratar depressão e ansiedade. Ou seja, quando era seccionado, o paciente ele se tornava apático a certas coisas que ele deveria reagir com tristeza ou alegria. Por isso que tem a ver com o comportamento emocional. Pode passar. Foi isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Obrigada. Gente, obrigada pela atenção.